Um programa feito com eles, para elas. E o nosso tema de hoje é: o homem casa mais por amor ou por pressão? Já já a gente vai saber a resposta da nossa enquete e vai ouvir também o nosso convidado de hoje, Gustavo Ban, que é psicólogo e que é terapeuta junguiano. Gustavo, dá um alô aí pro pessoal. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, convidado da Metrópole. Um prazer poder falar e contribuir para a educação emocional desse público aí maravilhoso de Salvador. Com certeza. Edilcinho, nosso anjo. Por favor, Edilcinho, dá um alô aí pro pessoal. Muito boa noite, Maiara. Estamos juntos até as 9 da noite. Com certeza. Obrigada a toda a equipe que está aqui no estúdio também. Obrigada a Carlinhos, que está filmando, a Mayra, minha fono, e a meu maridão, que está aqui também me escutando. Bem, eu gostaria de ouvir de você, Ban, qual o significado do casamento para o homem, gênero masculino? Olha, toda a minha fala hoje à noite vai se amparar no pressuposto de que nós, humanos, certo? Somos influenciados, não determinados, por uma matriz biológica, por uma matriz cultural, social e por uma matriz pessoal, que é nossa individualidade, certo? Então, do ponto de vista social e biológico, não há muito que nós possamos escolher, porque isso já está dado na cultura e na biologia, né? Homens e mulheres são diferentes, sim, nesse aspecto, não há como negar. E sempre serão diferentes. E sempre serão, né? Anatomicamente diferentes, os hormônios, tudo isso. Agora, do ponto de vista psíquico individual, aí sim começam a ser construídos significados pessoais, né? Para o homem e para a mulher. Falando de uma forma mais fácil, traduza psíquico. Bom, vou simplificar. O homem vê realmente o casamento, né, de uma maneira que eu vou falar daqui a pouco, e a mulher vê o casamento da sua forma. Essa é a forma psíquica, é como cada um percebe, né, como cada um avalia suas opiniões sobre o mundo e os efeitos também que o mundo tem sobre as emoções, os sentimentos dessas pessoas. Basicamente é isso. E na sua opinião, o homem, ele casa mais por paixão, por amor, por pressão, seja da sociedade, seja da noiva, seja dos pais, da família da noiva ou da namorada, enfim, ou até por um costume, por um costume mesmo da nossa sociedade? Exatamente. Eu diria, e acho que os dados apontam para isso também, que existe um determinante cultural e biológico muito forte nessa escolha, certo? O que não anula o livre-arbítrio. Cada pessoa pode escolher, né? Se trabalhando em terapia ou não importa essa escolha. Agora, de fato, do ponto de vista biológico, por exemplo, quer nós queiramos ou não, a vida precisa continuar. Sim. Certo? É assim em toda a natureza e não seria diferente conosco. Então, existe uma exigência, digamos assim, biológica de a vida continue, e essa vida precisa continuar através da reprodução de um homem ou de mulher, de um homem ou mulher, pelo menos atualmente. Temos, né, as fertilizações in vitro, etc., mas não vem ao caso. E do ponto de vista cultural, existe sim aí um mandado, né, de que nós temos essa união entre homem e mulher, é o que se estabeleceu como o normal. Apesar de que os dados do IBGE apontam, por exemplo, certo, que hoje o retrato da família brasileira não é um homem e uma mulher, sabia? O retrato da família brasileira hoje é a mãe solteira cuidando de um filho. Pois é, isso tem um impacto grande na própria psique masculina, na própria forma de pensar, na forma de agir do ser humano e o próprio homem, a partir do momento que ele só tem uma referência feminina dentro de casa. Correto. Qual vai ser a visão dele para a mulher? Qual vai ser o cuidado dele para com uma outra mulher? Já que ele não tem essa referência feminina e masculina, e quais são os impactos disso para o homem? Muito bem, então vamos especificamente da sua pergunta, né? Ok. Então, o homem e a mulher também, certo? Nós construímos o significado, não só do casamento, mas da morte, de Deus, de tantas outras coisas, a partir da nossa criação na infância, na adolescência, né? Então, por exemplo, eu sou esse exemplo que você citou aí, eu sou filho único, criado com vó e mãe, sem uma figura, sem meu pai perto, mas eu tive outras figuras masculinas que me guiaram, né? Agora, eu não tive esse modelo do casamento na minha família, na minha criação.
Mas perceba, nós não aprendemos apenas em casa. Então fica difícil generalizar do ponto de vista individual, né, o que é o significado do casamento. Agora, analisando socialmente, né, e o que as pesquisas e as teorias psicológicas indicam é que o homem frequentemente casa realmente em busca de um materno, que não é a mesma coisa que dizer que ele busca a mãe, ok? Isso é importante sinalizar. Você é casado ou você é solteiro? Eu sou casado. Tem filhos? Tenho filhos. Quantos? Certo? Tenho um filho. Tá. Julian, não estou ouvindo agora. Quantos anos Julian tem? Tem 8 anos. Olá, Julian, boa noite para você, se estiver nos escutando. E minha esposa deve estar me ouvindo com certeza, a Alisson. Então, assim, eu não tive esse modelo em casa, mas por uma escolha, para um trabalho pessoal, eu desenvolvi, né, uma imagem, um significado do casamento harmônico, né, um lugar seguro, um lugar protetor e que não foge ao que eu te falei antes, né? O homem, ele busca esse lugar de acolhimento. Você acha, Gustavo Ban gosta de ser chamado como Ban. Você Correto. acha, Ban, que os homens, de uma forma geral, eles têm preparo para viver sós? Homem, gênero masculino? Se a gente analisar do ponto de vista cultural, biológico, né, sim, porque o homem evolutivamente é aquele que sempre saiu para caçar, para lutar, para proteger, para pegar o alimento, para defender. Então, por isso que eu estou amparando minha fala hoje em diversos pressupostos, né? O biológico, o social e o individual. Uhum. Agora, do ponto de vista individual, psicológico, esse sujeito, a gente nota que ainda hoje, mesmo com uma certa feminilização, no bom sentido, né? O homem está mais sensível, mesmo assim, ele ainda tem dificuldade, né, em estar só, em estar sem esse ninho. Por que eu te faço essa pergunta, na verdade? As mulheres, de uma forma geral, elas costumam dizer que os homens são machistas, etc, etc. E a gente fala várias coisas, às vezes, que o homem não consegue viver sem uma mulher, que o homem é isso, que o homem é aquilo. Uhum. Só que eu acho, a minha percepção é que o papel da mulher na educação dos filhos, ele é preponderante, na maior parte das vezes, ao papel masculino. E a mulher continua repetindo o antigo padrão de criar os seus filhos da mesma forma. Então, se o homem ele fica dependente de uma mulher, não é a mulher que cria os filhos, sobretudo homens mais mimados, mais dependentes, porque a gente vê dentro de casa que o tratamento a uma mulher e a um homem é diferente. Sim. Na minha casa mesmo, somos 4 filhos, tá? Uhum. 3 mulheres e um homem. Uhum. A gente, quando era mais novo, minha mãe dividia as tarefas de casa, domésticas, com todo mundo. Só que meu irmão era o que mais enrolava. E ela passava a mão na cabeça dele. Quando não era ele, era a minha avó. Uhum. Então, assim, as mulheres são sempre estimuladas a cuidar das coisas, sobretudo dentro de casa e até da vida. O homem, ele é, digamos assim, focado, incentivado a cuidar mais do trabalho, a prover. Sim. Mas, do ponto de vista de você, internamente e dentro de sua casa, de você se organizar para você se prover, a mulher desestimula o homem a que ele se cuide e estimula o homem para que ele seja cuidado. Isso. E para que ele sempre tenha alguém, sobretudo uma mulher, que faça isso para ele. Mas aí, então, isso que você acabou de falar é o arcabouço, ou seja, é a esfera cultural. Por isso que é muito importante que fique claro aqui para as pessoas, certo? Quando eu falo assim, natural, quando é biológico, de fato, não temos como, né, modificar isso. O homem tem hormônios masculinos em maior quantidade, a mulher também tem, a mulher tem os femininos. O ponto de vista cultural, perceba, ele não é imutável, e é disso que você está falando. Agora, ele é muito forte. Sim. Só que não precisa ser assim. Ou seja, o homem não precisa, os pais, no caso, né, como foram seus pais, não precisam passar a mão na cabeça dos filhos, não precisam fazer essa separação de boneca para menina e carrinho para homem. Meu filho, por exemplo, já brincou com boneca, isso não influencia a questão da sexualidade. Enfim, cabe a nós, pais e enfim, marido, esposa, construir isso em casa e desconstruir, na verdade, né? Porque não precisa ser assim. No nível individual, nós escolhemos como queremos ser. Eu concordo com você e sou a favor, inclusive eu ainda não tenho filhos, mas eu sou a favor que os pais deem brinquedos, tanto
carrinhos ou o quê, e deixe tudo disponível para que os filhos escolham. Para que os filhos vejam, na verdade, aquilo que se identificam, aquilo que querem brincar naquele momento. Para que eles possam fazer esse passeio ou esse exercício e realmente se autodescobrir e descobrir formas de brincar e talvez novas formas. Claro. Quem tem filho vai ouvir isso aqui e muito provavelmente vai concordar comigo. Os nossos filhos, eles só param, se for menino, por exemplo, ele só para de brincar com a boneca quando começa a rolar a pressão social. Ou quando, né, as meninas ou os meninos começam a falar, olha, ele tá brincando de boneca. Mas se não houvesse isso, essa pressão, que mais tarde também se aplica ao casamento, né? Provavelmente não haveria a suspensão da brincadeira com a boneca, com brinquedos rosa, que tudo isso é culturalmente determinado. E nós estamos no século XXI, caminhando para um estado de consciência maior, desconstruir isso. Então vamos fazer um convite aqui aos ouvintes para que eles possam, na verdade, para que a gente, de uma forma geral, possa refletir sobre esse ponto, porque muitas vezes a gente vai no piloto automático. A gente simplesmente repete aquilo que a gente já faz inconscientemente e que as pessoas já fazem achando normal, sem nem parar para refletir se aquilo é adequado ou se não é adequado, se de repente é bom ou se não é bom ou se é ruim. E a gente não discute essas coisas. Mas voltando aqui ao ponto do significado do casamento para o homem, você acha que desses quesitos, amor, paixão, pressão, costume, o que habilita mais o homem ou motiva o homem a casar? Olha, eu sou um romântico, então eu diria que é o amor. Eu acredito muito firmemente no amor. Independente de teorias, eu estou aqui como psicólogo, mas assim, eu como homem, como ser humano, acredito muito no poder do amor. O amor é verdadeiro e que é uma coisa que se descobre na relação. Não é a paixão, que é o que fisga. A paixão é a isca, né? Sim. Agora, o amor, ele brota dessa paixão e ele é construído e desconstruído no casamento. Então, para mim, até do ponto de vista evolutivo, né, saindo desse, porque falar de amor, acho que a gente está falando mais de um campo psicológico, de emoções, de sentimentos, mas até biologicamente o amor favorece a perpetuação da espécie e culturalmente o amor também faz muito bem, né? Sim, a gente até fez uma enquete ao longo da semana sobre esse tema, entrevistando vários homens. A partir da semana passada e daqui diante, cada semana eu vou aportar num barzinho de noite para ouvir as histórias que os homens contam e os papos de boteco e poder aprender muito com o público masculino. E eu fiz isso essa semana e fiz entrevista com vários homens de várias classes, de várias faixas etárias, na verdade, dos 20, gente, até os 80 anos. Acreditem, entrevistei um senhor de 80 anos. E a gente fez uma enquete com essas perguntas. E me surpreendeu, porque assim, os homens ainda acreditam no amor. 54% dos homens respondeu que o homem casa mais por amor. Seguido disso, a gente teve 16,66% por pressão, seja da sociedade, ou da noiva, ou da família da noiva, ou até do próprio Engravidou. homem. Pois é, 8,33% casa por paixão, outros 8,33% por interesse e 12,5% falaram que casam por costume. Porque todo mundo já casa, porque é normal. E eu achei isso muito interessante. E até conversando com o professor Albergaria, ele estava me comentando assim, Mayara, na verdade a questão do casamento, até por uma questão antropológica, ela tem ela é diferente de acordo com a classe social. Que até nas classes, digamos assim, nas classes mais baixas, você casa porque a família casa porque quer um filho para cuidar na velhice, porque quer um filho para ajudar na questão do sustento. Sim. E também porque há uma pressão social maior de que o homem, quando vai chegando perto dos 30 anos, se não casa, fica aquela coisa, será que ele é homossexual, será que não é? E a gente sabe que nesse sentido ainda há muito preconceito da sociedade com esse ponto. E que à medida que você vai, na verdade, variando as classes, é que você tem uma diferença, que quando você chega numa classe média, as pessoas já têm mais consciência, já procura mais a questão do sentimento. E quando chega nas classes mais abastadas, ainda hoje, existe aquela coisa de, às vezes, se casar por interesse. Isso. De casar com alguém da mesma classe, para manter os nomes das famílias, para não ter que dividir a questão dos bens econômicos. Correto. E muita gente hoje, a gente sabe que continua casado, mesmo o casamento já tendo, entre aspas, exatamente, não havendo mais aquela coisa de comunhão, de amor. As pessoas moram juntas e não descasam para manter o status quo. Vivemos no Império Romano, ainda hoje.
Porque esse costume nasce, pelo menos no Ocidente, em Roma, né? Sim. Que se casava por questões econômicas e políticas. E herdamos o anel, o véu da noiva, tudo isso vem lá de Roma. Será que questão social também aí, Mayara? Deixa eu me meter um pouquinho. Pois não se meta, colabore. Você é homem, precisamos aprender com vocês. Uma questão social, fico a me perguntar o seguinte: se as pessoas casam apenas para se representarem na sociedade, tem uma reunião importante com empresários e tal, e aí precisa ter uma esposa do lado, porque de repente mostra o homem de uma forma diferente para a sociedade, talvez. O que você pode dizer a respeito disso? Vai lá, Ban. Eu, como mulher, vou dizer, nessa questão que você vê, sobretudo na política, a gente vê muito essa questão, e sobretudo também cargos de alta gerência em empresas ou cargos de presidência, etc. Geralmente se deseja que o homem seja casado, porque acha que ele vai ser mais responsável, porque ele já tem uma família, vai querer ser provedor. Sobretudo se tiver filho, já vai ser mais preocupado com a questão da educação. E todas as coisas que estão envolvidas nisso. Que o homem, ele tendo uma família, ele tem algo maior também para zelar. Correto. Mas Ban pode falar disso com mais propriedade. Isso aí cai na categoria que você, na sua pesquisa, chamou de pressão, né? As pessoas, assim, o significado do casamento e o porquê de as pessoas casarem vai ter justamente a resposta para isso vai variar enormemente de acordo com o extrato social, né? Com a idade da pessoa, vou falar disso também daqui a pouco. Então, assim, em questões sociais, a pessoa de um nível econômico mais baixo casa, porque ali se garante também o sustento, né? É também uma razão econômica, mas não do mesmo ponto de vista que quanto mais alto você for na escala socioeconômica, mais provável de acontecer esses casamentos por interesse econômico e político. E mais baixo por uma questão de sustentação e também pela pressão social. Uma coisa aqui que eu não tinha colocado, assim, na enquete que eu fiz, foi metade solteiros e metade casados, né? Quando a gente foi apurar a pesquisa. E aí uma das perguntas que a gente fez foi: se você for casado ou já tiver casado, qual dos motivos acima dos que eu citei o levou a casar? 66% respondeu que foi o amor. Depois a gente veio com 33% que casaram ou por pressão ou que casaram por paixão. E ninguém respondeu que casou por interesse desses entrevistados. E a gente teve 6,6%. Será quem é que vai assumir que casou por interesse? Eu faria o seguinte ainda, Mayara. Eu pediria o ouvinte no 35055000, poderia entrar como anônimo, por exemplo, e falar uma coisa como essa. Fique à vontade também, né? Pelo menos a gente já remarca a nossa pesquisa. Pois é, gente. Quem quiser ligar, 35055000 para poder falar com a gente. E já tem ouvinte na linha 3. Olá, boa noite. Boa noite. Pois não? Eu gostaria de saber do Dr. Ban o que leva o homem a casar. Se é o desejo de ter um compromisso, de constituir uma família. A gente já respondeu um pouco isso, né? Isso vai variar, como eu falei anteriormente. Isso é muito particular de cada pessoa. Eu, como homem, já que o programa é como os homens pensam, né? Eu casei por amor e em determinado momento da minha vida eu senti que estava na hora de sair da fase solteiro piriguetismo, né? E entrar numa fase mais confortável, mais séria. Então, apesar de essa escolha pessoal, eu acho que ela se aplica também em geral, como as pesquisas aqui estão indicando, né? Eu concordo com esses números. A gente busca, na verdade, com o passar do tempo, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais tranquilidade, né? E mais serenidade, não só o homem, mas a mulher também vão buscando. E o casamento é uma das formas de prover essa serenidade. Não estou dizendo aqui que é a única forma de ter tranquilidade e serenidade. Que aí estaríamos criando também um dogma, né? Para ser feliz tem que ser casado. Mas resumindo, eu acho que o homem busca tranquilidade e um acolhimento e um lar, né? E todas essas palavras que eu utilizei aqui são ligadas ao materno, que é o que as pessoas confundem às vezes, dizendo, o homem casa com a mãe. Isso é uma ideia de Freud, psicanalítica, não está errada, mas assim, a gente precisa ampliar e entender que não é a mãe. Frequentemente a gente percebe que tem características. Okay.
Ok? Tem ouvinte na linha 2. Caiu a ligação. Alô? Alô? Pois não? Aqui é o Antônio de Canhazeira. Eu gostaria de saber de vocês. O que é que vocês acham hoje, essa situação hoje de homem casar com homem? O que é que vocês acham que eu não tenho nada com, mas eu acho que é errado, entendeu? Você tocou num tema polêmico, mas felizmente a psicologia enquanto classe já se posicionou com relação a isso, certo? A homossexualidade precisa ser revisitada por todos nós como sociedade, independente da sua fé religiosa, dos seus princípios morais. A psicologia acredita na diversidade. A psicologia defende, né, que cada indivíduo num estado laico, ou seja, um estado que não... O Brasil não tem uma religião oficial, tem uma religião na prática, né? Sim. Somos católicos do ponto de vista estatístico, mas o Estado Democrático de Direito do Brasil não declara ser uma nação cristã. Então, nesse Estado democrático, as pessoas têm direito a escolher a sua orientação sexual. Então, não há nada de errado do ponto de vista ecológico, certo? Temos pesquisas, posso falar disso se houver tempo, mas vou citar só um exemplo, né? Muitos estudos já foram feitos, não são poucos estudos que já demonstraram que crianças criadas com casais homossexuais não se tornam necessariamente homossexuais. Sim, muito pelo contrário. Já vi isso. Não tem essa linearidade. Então, um casal homossexual é perfeitamente normal do ponto de vista psicológico, isso não é doente. Agora, cada um tem a sua posição. Só uma coisa, Antônio, para te sinalizar é o seguinte: eu também vejo essa questão da homossexualidade como uma questão do preconceito. E realmente Correto. Não entendo nem como é que a sociedade discute uma coisa que é de cunho íntimo. Porque um casal, quando ele é heterossexual, o homem não sai por aí falando, porque é certo ou que é errado o que eu faço com minha mulher dentro de 4 paredes ou dentro da minha casa, onde for. E quando vai de homem para homem, isso tem um preconceito. E o preconceito é muito maior por parte do homem. Porque não está no inconsciente da mulher, não está no dia a dia da discussão da mulher. Se tem uma colega ou se fulano é homossexual ou não. Isso não faz parte da preocupação do inconsciente feminino. Agora, essa é uma questão que está dentro do inconsciente masculino desde pequeno, ou seja, o homem cria preconceito com ele próprio e cria problemas para ele próprio. E acho que isso veio muito também da questão religiosa. E uma questão importante para te colocar é o seguinte: se a gente for pensar em algo de cunho religioso, então a gente tem um criador maior, que pode ser Deus ou pode ter outro nome, e que Deus criou tudo perfeito. Imperfeitos ainda somos nós, tá? Que estamos caminhando para a evolução. E você tem os vários reinos. No reino animal, que não é o hominal do homem, você tem várias espécies de animais que são homossexuais. Aí eu te pergunto, se nós somos uma evolução da espécie e antes da gente já tem outros animais que são homossexuais, isso é errado? Deus criou alguma coisa errada, então Deus não seria perfeito. Então vamos começar a abrir um pouco a cabeça e também a estudar mais, gente, a pesquisar mais, para que a gente possa o quê? Ao invés de vir com palavras prontas e com frases prontas e com verdades de que isso tá errado, que a gente realmente pense se isso não é um preconceito ou o que é que isso implica. A pessoa fazer isso interfere o que diretamente na minha vida? Eu ganho ou perco alguma coisa? Ela está respeitando em quê? Se ela não está fazendo nada comigo e o que ela faz é entre 4 paredes de cunho íntimo. Mas se é uma pessoa qualquer, ela tem direito de se relacionar com a outra, seja homem ou seja mulher, a gente escolhe quem a gente quer. Correto. Tem ouvinte ainda na linha? Boa noite. Caiu? Ou ainda tem aí? A ligação caiu. Fica para daqui... 3505-5000. Gente na linha, alô? Alô? Oi. É José de Patamares. Gilvan, diga, Gilvan. Não. É o seguinte, eu estava ouvindo você falando aí sobre a questão que teve um rapaz que ligou de Carreira aí. Sim. Né, Antônio, entendeu? Eu acho que ele está certo, entendeu? Eu acho que a gente não é obrigado a aceitar. Que a gente não pode discriminar, mas não é obrigado a aceitar o homossexualismo como uma coisa natural. A gente, na verdade, eu acho que o ponto é, você pode não gostar ou não querer. Não é questão não de aceitar ou não, mas eu acho que é uma questão de respeito. A gente tem o direito e o dever de respeitar a liberdade do outro. Se o outro escolheu aquilo, ele vai ter as implicações, mas ele tem a liberdade para escolher o que ele quiser. Agora, a gente gostar ou não gostar,
como a gente pode gostar ou não gostar de qualquer coisa, mas eu acho que o respeito, ele é importante e ele deve se ter de ser humano para ser humano. Porque assim, eu tenho contato e tenho amigos e amigas que são homossexuais e que são pessoas maravilhosas, entendeu? São pessoas sérias, são pessoas cumpridoras dos seus deveres, porque tem gente que fala apenas de direito, meus direitos, mas que não cumprem os seus deveres e que não é o fato de ser heterossexual que vai fazer com que eu já seja certinho ou que esteja dentro da lei. Ou que seja uma pessoa que tenha bom senso, ou que saiba agir corretamente, entendeu? E eu acho que a gente tem que se prender muito mais ao ponto de vista moral do que aquela pessoa é enquanto ser, do que ela faz, bom ou ruim para a sociedade, do trabalho dela, do que ela contribui para o crescimento dela e para o crescimento dos outros, do que a gente entrar do ponto de vista, da questão da homossexualidade, que isso é uma questão exclusivamente ligada ao lado sexual. Então, olha quanto tabu as pessoas, quando vão falar de sexo de uma forma geral e das coisas implicadas no sexo. E um homem não é só a parte sexual dele, o homem é muito mais do que isso. E a gente fica rotulando uma pessoa por uma coisa sexual quando ela tem algo muito maior para oferecer. Existe esse debate, inclusive, atualmente, eu teria até que me atualizar para ver como está, mas a bancada religiosa, né, tivemos aí exemplos recentes, eles estavam, a psicologia não está querendo impor que as pessoas gostem do homossexualismo, não é isso, é apenas respeitar que isso existe. Exatamente. Por exemplo, se eu chamar pode falar aqui, um homossexual pelo nome chulo que se usa por aí, né, de viadinho ou de outras coisas, se você for homossexual, você vai se sentir ofendido por estar sendo chamado assim, mas ninguém se sente ofendido se eu lhe chamar ou seu heterossexual, ou seu homem, ou sua mulher. Então isso é que está na pauta, né, da discussão da sociedade, da psicologia, enfim, de convivermos com as diferenças. Então existe preconceito realmente. Sim, e as pessoas não são obrigadas a gostar também. Não. Elas não precisam gostar. Nem aceitar, apenas respeitar. Apenas respeitar, exatamente. Isso. Ouvinte na linha, olá. Alô, boa noite. Boa. Eu queria fazer uma pergunta ao psicólogo que está aí. Na verdade, 3 perguntas, rápido. Pois não. Diga. Vou ter que cobrar. Não, mas não é uma consulta, não. Tô brincando. Me diga uma coisa. O que é que proíbe o homem de casar com outro homem? O que proíbe? Tem que desligar que eu tenho mais 2 depois dela. Diga, mas diga logo. Posso responder uma por uma rápido? Porque aqui a gente está no ar, olha. O que proíbe o homem casar com homem? O que é que proíbe o pai casar com a filha ou o irmão casar com a irmã? Exatamente. 2 perguntas, vamos Ótimo. lá. Eu vou botar tudo no mesmo cesto, porque você trouxe 3 situações que ferem muito gravemente os preceitos morais da sociedade. Então, na verdade, se vivêssemos na selva, né, e não necessariamente como os índios, porque os índios já têm sociedade organizada, mas se fôssemos, né, humanos colocados numa ilha, suponhamos, não haveria nada de errado, porque nessa ilha não haveria leis. Então, um pai se relacionar com uma filha, né? Um homem casar com outro homem. E qual foi outro exemplo? Um irmão... O que é que impede um homem de casar com outro homem? O pai de se casar com a filha? O impedimento é moral apenas, né? E quando eu falo moral é assim, o que nos ensinaram que é certo e errado. Agora eu costumo brincar, mas com muita seriedade, na verdade, com meus pacientes, que assim, olha, você estava presente lá no dia que decidiram essa regra de que temos que andar vestidos, de que temos que ser monogâmicos, de que temos que ser heterossexuais, de que temos que beber ou fumar isso ou aquilo? Eu não estava presente. Então, eu respeito, mas eu me reservo também o direito de fazer aquilo que eu julgo que vai me fazer bem, sem invadir, né, e desrespeitar o espaço comum. Tem ouvinte na linha? Outro ouvinte? Diga. Alô? Boa noite. Boa, pois não? Boa noite. Meu nome é Cristiano, sou aqui da Federação. Eu estou ouvindo a discussão de vocês aí. Ok. E aí, apenas para ilustrar um pouco o programa com minha opinião, é o seguinte. Eu acho que hoje chegamos a um ponto, eu sou hétero, e assim, não respeito os homossexuais, mas não concordo. Tenho os meus pontos de vista. E eu acho que não é uma questão de preconceito, porque um preconceito é algo
uma opinião ou um conceito que você tem sobre algo que você não conhece, sobre algo preconcebido, por exemplo. Então, a questão é simplesmente não concordar. Mas chegamos a um ponto que hoje a discriminação é contra os héteros. Então, você vê as diversas manifestações que existem no país, e todos, quando as manifestações são feitas por homossexuais, todos discriminando os heterossexuais. O mundo é gay, vocês vão ter que aceitar, é porque tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser aquilo outro, vocês vão nos engolir. E eu acho que não é assim. A gente vive numa sociedade onde todos devem se respeitar. Então a questão é como o entrevistado falou aí, ninguém estava presente quando as leis foram definidas, mas nós somos obrigados a respeitar as leis e vivermos todos em harmonia. Então a questão é que eu acho que os conceitos eles estão se invertendo. Você não precisa necessariamente discriminar ou matar uma outra pessoa pela sua orientação sexual. Você deve respeitar, mas você não é obrigado a concordar. Muito importante que você colocou, Cristiano, não é isso? Porque o que é que acontece? A gente vive numa sociedade que ainda você não entende a questão, digamos assim, homossexual como preconceito, que a gente falou, ninguém é obrigado a gostar ou a aceitar ou dizer que eu aceito, eu quero isso, mas eu acho que todo mundo deve respeitar, e a gente está falando agora da questão de respeito, e concordo com você em parte o que você colocou, mas toda mudança, na verdade, contra uma ordem que está estabelecida, uma ordem que está arraigada, ela é como se fosse uma luta de frente. Então as pessoas tendem a sair primeiro de um extremo oposto ao outro, para depois irem para o caminho do meio. Porque assim, a gente nunca viu grandes mudanças sem grandes lutas e sem grandes batalhas. Infelizmente, isso não acontece. Eu não vou entrar nessa questão, mas só vou pontuar. Você vê, o nosso país aqui, o Brasil, nunca passou por uma grande revolução. Você vai para a França, o povo faz revolução nas ruas. Não como está acontecendo aqui. Mas o povo exige educação, o povo exige saúde, o povo exige tudo e tem. E não é questão da gente ter Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, que eu acho que as pessoas já deveriam ter normalmente, não para terem isso como incentivo, mas eu não vou entrar nessa questão. A gente não vai para a rua para poder defender os nossos direitos. A gente se acomoda, fica em casa, e eu me incluo nisso, de dizer, olha para isso que absurdo. Mas cadê que eu não estou nas passeatas? Agora eu faço movimento nas redes sociais, eu converso com os amigos, mas as grandes revoluções, elas têm que partir de lutas. E acho assim, que nós estamos passando por um momento em que é um momento que o homem, ele com tanta informação, ele, enfim, pode acessar a informação e começar a fazer um exercício intelectual mesmo e usar a razão. Porque a gente precisa começar a se perguntar se o que está acontecendo está bom ou não, se a gente concorda ou não, e começar a propor mudanças. Isso a gente começa dentro de casa, com os nossos pequenos grupos, até que a gente vai influenciando as outras pessoas. Mas nós podemos mudar o mundo. Vamos, antes de Gustavo responder rapidinho, a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já. Já já eu e Iban. Olá, estamos voltando. Vamos responder a pergunta do ouvinte que estava na linha antes dos comerciais. E depois vamos voltar ao nosso tema. Vamos ter, prometo, que já vi que esse é um assunto, a homossexualidade, sobretudo masculina. É um assunto que gera polêmica, porque você vê só homens que ligam falando da questão do preconceito, não tem mulheres. Essa não é uma preocupação nossa. Já vi que esse é um assunto importante na pauta e que nós vamos ter tratar especificamente disso, mas daqui a pouco a gente vai voltar para o tema: homem casa por amor ou por pressão? Vamos lá, Ban. Então, respondendo à pergunta do Cristiano, né, eu percebo, da mesma forma que a Mayara falou, na sociedade, e a gente tem que comprovar isso através dos fatos históricos, né, da história da humanidade, diversas sociedades, que o movimento é um movimento que a gente chama, nem na psicologia, isso de dialético. O movimento da dialética é assim: tese, antítese e síntese. O que fica isso? Por exemplo, eu crio uma regra, depois eu vou contra essa regra, e depois, de tanto bater nessa regra, eu sintetizo, eu vejo que não é nenhum nem outro, eu faço uma nova realidade. Então eu acho que assim, a homossexualidade, primeiro, a regra isso é doença. Era doença na psicologia, né, e na psiquiatria. Era tratada como um transtorno. Depois, houve todo aquele... E ainda há esse movimento de bater nisso. Acho que estamos vivendo o momento da antítese ou da antitese. Estamos desconstruindo ainda essa regra de que a homossexualidade é algo ruim ou moralmente, que é imoral. E
futuramente, acho que nós não estaremos vivos, nós que estamos aqui no planeta Sim. nesse momento. Futuramente, as gerações se haverá uma síntese. Temos aqui uma mensagem no nosso chat. Boa noite, parabéns pelo programa. Fico feliz de saber que os homens casam por amor. Acredito que o meu marido tenha casado com amor, com amor. Mas quero saber, o que devo fazer para manter o casamento feliz e harmonioso do ponto de vista emocional? Antes de passar para a Ban responder isso, eu quero também dar um depoimento. Eu acredito que, antes de tudo, a gente deve ter o diálogo com o casal, tá? Quando a gente, na verdade, casa ou estabelece uma relação, a gente cria meio que um acerto, como é que eu diria? Um contrato, né? Um contrato não feito das bases da nossa relação. Só que as pessoas, gente, mudam com o tempo. A cada tempo a gente a gente vai passando por experiências, por vivências, e de repente aquilo que a gente acordou lá atrás, ou que estava bom pra gente no relacionamento, sei lá, 1 ano, 2, 3 atrás, 5, 10, não está bom agora. Então eu faço um convite aos casais, às pessoas de uma forma geral, para que elas sempre, de tempos em tempos, sei lá, a cada ano, a cada 2 anos, elas revejam, chamem seu parceiro para conversar, para saber o que está bom, o que não está bom, se aquilo que eles acertaram, ou se aquilo que eles gostavam lá atrás, se eles continuam ainda gostando, se continuam querendo as mesmas coisas, ou se querem o oposto ou algo diferente que não se tinha pensado. Mas o que fazer, Ban, para manter um casamento feliz do ponto de vista emocional? Eu diria que tem algumas coisas que a gente pode responder, graças a Deus, né? Sobre isso. Eu vou citar 3 coisas, ou talvez 4. Uma delas é realmente o amor, que a gente nem sempre controla. A outra é a intimidade, que é onde existe esse espaço que você falou do diálogo. Não adianta eu amar uma pessoa se eu não tenho um diálogo com ela, se eu não atualizo o contrato. Principalmente se esse contrato não foi verbalizado no início, né? Um acordo pré-nupcial. A gente vai se modificando ao longo do tempo e o contrato não é atualizado. E uma das coisas que eu percebo que é, assim, talvez o mais importante de todos, né? Junto lá com o amor, eu colocaria essas 2 coisas. Amor e o respeito à individualidade. Porque quando a gente se casa, não só no plano simbólico, né, dos sentimentos e dos pensamentos, enfim, simbólico mesmo, no plano da relação, a gente se torna um com o outro, né? A gente faz essas coisas juntos, a gente decide muita coisa junto, só que às vezes essas decisões invadem muito o meu espaço individual, o meu espaço pessoal. E aí é aquela história, né? O homem, vamos falar de homem agora, né? Ele quer às vezes tomar uma cervejinha ali com os amigos. Eu mesmo já tomei esse tipo de blitz, né? Minha esposa tá ouvindo aí, ela sabe disso. E você quer tomar uma cervejinha ali um dia, se estender um pouco mais depois do trabalho, e às vezes isso não é bem aceito, principalmente se não avisar. Eu já aprendi, agora eu aviso. Tô comendo meu queijinho à quindinha. Olha, meninas, rapidinho, tem que ter espaço para tudo. Isso. Primeiro, a gente já existia antes de ter um parceiro, tá? Então, o que é que a gente tem que pensar? Que tem que ter o nosso espaço sozinha, o espaço dele sozinho, o espaço dos 2 juntos e com filhos e com casal, vocês com os amigos, Perfeito. porque tudo isso é prazeroso. Tudo é bom. Então, se a gente quiser tolher a liberdade do outro, o outro só vai ficar numa relação com a gente, e isso termina ficando monótono, ficando cansado. Exato. E não é bom pra gente nem pro outro. Vamos dar liberdade Isso. a todo mundo, mas continue. Exatamente. Então, a saúde no casamento advém da liberdade que cada um dos membros, certo? O homem e a mulher, tem de poder transitar em papéis diferentes. Eu não posso ser o tempo inteiro marido. Eu preciso, às vezes, ser pai da minha esposa. Eu preciso cuidar dela. Eu preciso ser filho também. Eu preciso ser cuidado por ela. Às vezes eu preciso ser amigo dela, né? E dar conselhos. E às vezes eu preciso ser apenas eu mesmo, no meu mundo, né? Sozinho, seja num barzinho, ou mas posso estar acompanhado, mas assim, no meu mundo, ou lendo, né? E fazer viagens também. Isso tudo, a saúde mental advém justamente dessa possibilidade de transitarmos em papéis diferentes. Importante a gente refletir disso. Mas tem ouvinte na linha. Olá? Alô? Oi, pois não. Oi, o tema é casamento, né? Exatamente. O homem casa mais por amor ou por pressão? O homem casa por essas 4 razões que você falou aí. Amor, pressão, paixão e interesse. Agora, quanto ao casamento entre homossexual,
O que eu queria dizer rapidamente é o seguinte, que não casa pai com filho, nem irmão com irmão, porque fé é essência, entendeu? Com essa luta que eles estão conquistando aí, que eu acho legítima, de casamento, o que eu entendo é que, já que o que proibia era a lei, e a lei foi mudada, hoje o que proíbe o casamento entre irmãos, entre pai e mãe, é a lei, amanhã ou depois a lei pode ser mudada. E o que é que o entrevistado acharia se ainda, né, se isso mudasse com ele ainda vivo, se de repente o pai dele dissesse que agora quer casar com a irmã dele, com seus filhos, etc. Muito obrigado, boa noite. Mas entenda que isso só vai acontecer se nós todos quisermos, se a sociedade quiser. Não necessariamente nós todos, mas se uma maioria quiser. Então, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Eu acho que o ouvinte foi bem assim, chute na canela de Anderson Silva. Essa é uma pergunta muito boa, porque é muito fácil ficar defendendo o que está na atualidade, que nós já nos apropriamos, que é pensar sobre a homossexualidade. Mas tem essas outras questões de incesto, né? Que é a palavra que a gente vai usar para descrever isso, e que é uma ferida das boas, né? Realmente o raciocínio é aplicável. Eu não sei o que será da escolha da humanidade sobre isso. O que eu posso afirmar é que, por exemplo, existem questões de saúde fisiológica, né? Que se um pai procria com a filha, isso, do ponto de vista biológico, gera problemas para esse feto, né? Numa relação homossexual, normalmente os casais adotam o filho, então não existe uma preservação da fisiologia e da saúde física da pessoa. Mas a pergunta é muito boa, eu não tenho como responder isso agora, porque quem vai responder isso, na verdade, é a humanidade, mas o que eu posso dizer é que o raciocínio do ouvinte é procedente, né? Da mesma forma que se afirma que a homossexualidade, que antes era considerada, né, é uma coisa doentia, porque não inclui o incesto. Eu acho que a humanidade é que vai ter que responder, não somos nós ainda, e a psicologia com certeza vai se empenhar nesse processo. Bem, vamos com certeza ter um programa apenas sobre esse assunto. Mas antes de passar para o próximo ouvinte, uma coisa que eu achei interessante e que perguntei na enquete é que se não houvesse pressão social ou da noiva ou o quê, se os homens eles casariam mais ou ficariam em sua maior parte solteiros? O que é que você acha, Ban, que o público masculino respondeu? Eu acho que a cultura realmente impera e no fundo, todos nós somos muito fortemente influenciados pelas nossas fantasias, pelos nossos desejos. Então, por mais que o cara curta a sua vida lá de solteiro, de putão, ele pensa nisso. Ele nunca escolher isso. Pode ser até feliz, porque, como eu disse, eu não estou defendendo que o casamento seja a única via de felicidade, né? Mas pela influência cultural mesmo e também pelas questões biológicas, nós somos impelidos a nos unirmos, a buscar aquilo que nos falta, que é que corrobora o que eu falei anteriormente. Se a pessoa está carente e faltante em si mesma, ela vai tentar suprir isso no casamento, e é a maior roubada, porque o outro não pode suprir o que falta, sou eu que tenho que me suprir. E fica outra dica aí para o que pode fazer o casamento dar certo, né? É um trabalho interior, em terapia ou não, de forma religiosa, cada um procura a sua forma. Eu preciso estar inteiro para que a minha relação com o outro esteja inteira. Senão eu fico querendo que minha esposa seja minha mãe e cuide de todas as minhas faltas. Pois é, porque quando a gente não está bem, a gente entra num casamento e a gente não está bem, a gente vai ficar ruim também no casamento. A gente não vai estar bem no casamento. Ouvinte na linha, olá. Alô? Pois não. Boa noite. Boa. Eu gostaria de saber do psicólogo aí. Sim. Se a pessoa... Porque tem muitos homens que casam pela mulher, para ter a mulher como objeto sexual. Não tem aquela afetividade. Entendeu? Então acho que tem que existir um conjunto, as duas coisas. Porque, de qualquer maneira, o casamento não pode ser carente. Tem que ter as duas coisas, não tem que ter carência. Entendeu? Tem que o sexo é um complemento, mas é fundamental ter afetividade, amor de verdade. Porque senão o casamento fica desgastado, entra em crise, vai haver traição, futuramente os filhos vão sofrer com isso, uma série de negatividade. Deixa eu fazer só uma colocação antes de Ban. Não teve pergunta não, né? Porque ele falou que nem psicólogo, falou bem. É isso aí, mandou afeto bem e sexo, né? E sexualidade, não é só o sexo. Não dá pra ter só afeto e não dá pra ter só sexo. Porque senão vai ter uma das partes faltantes. Vai. Agora, uma coisa que eu achei interessante,
entrevista não foi feita no Brasil, foi feita nos Estados Unidos com 5.000 homens. Achei maravilhoso isso. E dizendo que uma das grandes coisas que passa pelo inconsciente do homem, sobretudo quando ele está numa relação, que ele está com a noiva ou com a namorada que ele gosta e que está apaixonado e quer casar e que o lado sexual está de vento em polpa e que ele pensa assim, poxa, que bom, vou casar porque eu vou ter uma mulher para transar todo dia. Isso. E ultimamente eu conversei com algumas pessoas e eles falaram isso na entrevista que eu estava falando esses dias. Poxa, eu tinha uma namorada e a relação estava muito boa e eu achava que quando eu casasse eu ia transar todo dia. E não foi isso que aconteceu. Isso acontece sim. Agora, a gente na verdade está tocando aí no que é a questão do apetite sexual. Sim. De cada pessoa, né? Isso é muito pessoal. Agora, eu acho que assim, o casamento é um espaço para a descoberta. E se a gente presume que a gente já explorou aquela pessoa sexualmente, no bom sentido, né? Explorar, né? As dicas que a gente sempre lê e vê por aí realmente são muito válidas, né? De sair para ir para um motel ou fazer a mão na praia, numa escada. Isso vai construindo realmente uma renovação. A gente vai ter um programa mais na frente, ainda não disse qual vai ser o dia, que é você conversa sobre sexo com sua parceira e a gente vai tratar de várias coisas. Perfeito. Ouvinte na linha, olá, olá. Alô? Olá, tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Silvio Barbosa. Diga, Silvio. Qual é a pergunta mesmo? Você acha que o homem casa mais por amor, por paixão, por pressão ou por costume? Eu acredito que sejam as 4 coisas aí. Mas você acha que ele casa mais por quê? Todo mundo, a gente teve, na verdade, um percentual de pessoas que respondeu, eu acho que é mais por isso, ou mais por aquilo. Mas a maior parte dos homens me disse que é por amor. Queria ouvir você. Eu acredito que seja por amor. Você é solteiro ou casado? Eu sou bem casado há 33 anos. Que ótimo, que ótimo. Sou avô aos 52 anos. Aí, ó, para um casamento durar tanto, a gente tem que a cada dia renovar o casamento e redescobrir o nosso parceiro. É verdade. E ter amizade, respeito, consideração, né? Isso é normal. É porque as pessoas complicam a vida. Eu acho. Nós temos para sermos felizes. Pois é, às vezes as pessoas querem ter razão. Tem um ditado que diz assim, é melhor ser feliz ou ter razão. Tem gente que às vezes quer ter razão o tempo todo, mas que não é feliz. Do que adianta? E não complicar, né? Não viver complicar. A vida, naturalidade. Agora, se eu fazer só uma colocação. Diga. Não tenho preconceito nenhum. Tenho muitos parentes até que são homossexuais e tal. Mas eu acho que dá muita ênfase a certas coisas. O importante é cada um cuidar de sua vida. Exatamente. Do negócio. Entendeu? Aí as pessoas ficam naquela luta. Você hoje em dia fica até com medo de colocar uma opinião, né, fazer alguns argumentos. Eu acho que, como eu falei anteriormente, nascemos para viver. Nós estamos no plano material aqui, para ter uma experiência da Terra. Na verdade, nós somos espíritos, né? Vamos todos embora um dia. Só o corpo que fica e a gente vai, né? Graças a Deus que a gente sobrevive. Obrigada, Silvio, pela sua participação. Ban, quer fazer alguma colocação? Eu estou muito satisfeito de ver que as pessoas, né, não todas obviamente, mas me surpreende o número de pessoas que estão sintonizadas no discurso quer dizer, nos argumentos que eu trouxe para sustentar minha fala aqui hoje, que são justamente a questão biológica, cultural e pessoal. Né? Fica muito claro no discurso das pessoas, né? Que não dá para dizer somente que é por amor. A gente casa por amor, mas também às vezes casa por pressão, né? E casa também porque a vida precisa continuar, independente do que a gente afirme sobre a vida, né? Agora, no plano consciente da resposta, que é o que você está fazendo aqui, nós estamos fazendo, né? Você casa por quê? Eu caso por amor. Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que é a verdade mesmo, inconsciente. O importante eu estar colocando, assim, a resposta da nossa enquete, se não houvesse pressão, se os homens casariam mais ou ficariam mais solteiros, 64% dos homens disse que ficariam mais solteiros e 32% que casariam mais. Mas uma coisa que foi curiosa é que os que responderam que ficariam solteiros e que são solteiros, aí eu perguntei, e vocês ainda querem casar?
e boa parte deles, o dobro, disse que sim. Então, assim, a gente vê que... É a época da faixa etária também, né, da pesquisa. Não, mas depende. Vários deles, de várias classes etárias, disseram que, apesar de acharem que se não houvesse pressão, os homens continuariam solteiros, a maior parte, eles querem casar, ou seja, eles também estão sofrendo a pressão ainda da própria cultura, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante é que até as pessoas que colocaram que o casamento já não ia mais tão bem, etc., mas todos eles fazem planos de futuro com a sua companheira. 76%. Então, isso é interessante porque ainda há uma predisposição do parceiro em investir na relação. E se ele ainda quer investir na relação é porque ainda tem coisas boas. Então, que tal a gente repensar isso e ver tudo? Gente, infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Uma hora passa rapidinho que a gente não sente. O assunto da semana que vem vai ser infidelidade masculina. Ai. O que é infidelidade para o homem? Existe realmente a tal da infidelidade emocional e a tal da infidelidade sexual? Elas são duas coisas diferentes? Isso vale também para as mulheres? Quero saber. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui a Rádio Metrópole, quero agradecer a equipe. E quero agradecer a todos os meus parceiros que estão colaborando para a gente nesse início de projeto Cabeça de Homem. Um programa feito com eles, para elas. Vai aí o meu obrigado para Joana Passos e Maurício Oliva da Alpha Graphics, ali na Paulo VI, que tem uma impressão sensacional. Humberto Filho do Estúdio 1, que está aqui gravando os nossos programas e que em breve vamos fazer um canal no YouTube do Cabeça de Homem, tá? Quero agradecer também a Pedro Dourado da Uranus 2 e quero agradecer a Renato Ato, designer da R360. Semana que vem, gente, às 15 horas. Nosso programa é todo sábado, das 15 às 16. Hoje a gente está nesse horário porque houve jogo na parte da tarde, mas semana que vem espero tê-los como ouvintes e como participantes, viu? Muitíssimo obrigada. Obrigada, Ban, por dividir conosco também a sua experiência e conhecimento. Rapidinho uma coisa, eu estou impressionado com o nível desse programa. Eu já dei entrevista em outros programas e rádios e realmente me impressionei com o nível de qualidade das suas perguntas, de toda a condução do programa. Fiquei muito satisfeito de ter participado. O nosso intuito, na verdade, é que a gente trabalhe a questão da educação emocional, porque nós, seres humanos, de uma forma geral, a gente não tem um preparo, na verdade, para tratar das nossas emoções, para educar esse lado nosso que falta. E eu vejo que a questão das pessoas nas relações que muitas vezes estão, digamos assim, esfaceladas ou que estão cada vez, digamos assim, menos duradouras, muito se deve pela falta do preparo emocional do ser humano. Mas vamos ter bastante tempo aí para tratar sobre vários assuntos. Semana que vem, infidelidade. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.